Você vai assistir agora uma mensagem poderosa que irá transformar a sua vida. Assista e seja edificado. Hebron, Igreja Viva. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Essa palavra vai falar da importância de termos uma vida de oração. Vivemos uma vida em todo o tempo de oração. A oração, ela é combustível de milagre para a tua vida. A oração, sem oração, não há vitória, irmãos. Não tem como nós termos vitória se nós não orarmos. Então, abre a sua Bíblia em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, verso 1. Olha o que a palavra do Senhor nos fala nessa noite, queridos. Diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, ou a festa da Páscoa. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldado, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes está para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os que guardavam diante da porta também guardavam ele na prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito por ele, o anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu para si mesmo. E tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Irmãos, como eu disse, nós precisamos ter uma vida de oração. Esse Herodes, ele manda prender alguns dos apóstolos de Jesus. Só que a palavra diz que existia uma promessa sobre o cumprimento do evangelho na face da terra, de que o evangelho seria pregado em toda a Judeia, em toda a Samaria e aos confins da terra. Esse Herodes, então, ele começa a perseguir alguns dos apóstolos, aqueles que dariam continuidade ao ministério de Jesus na face da terra. Então esse Herodes, ele prende a Tiago, ele apresenta Tiago ao povo. Então Tiago é morto a fio da espada. E esse mesmo Herodes, ao matar Pedro a fio da espada, ele viu que isso agradava a toda a multidão. As pessoas ficavam felizes porque os apóstolos estavam sendo mortos diante deles. Só que a palavra, queridos, vai dizer que esse Herodes, ele viu que isso estava aumentando a sua popularidade.
a sua influência política. Ele viu que isso estava agradando toda aquela multidão. Então ele viu que isso era bom diante dele. Então ele começa a perseguir alguns dos apóstolos. Então ele manda prender a Pedro. Pedro é preso. Só que eles não puderam matar Pedro em seguida, porque alguns dias depois era Páscoa e ninguém podia morrer na Páscoa. Então Herodes pega Pedro, vai encerrar Pedro em uma prisão muito bem vigiada, uma prisão muito bem guardada por uma quantidade imensa de soldados. Pedro, ele é encerrado no mais profundo cárcere. A Bíblia diz que 4 quartéis de soldados vigiavam Pedro. Queridos, sabe quem matou Tiago? Não foi Herodes. Quem matou Tiago foi a própria igreja. Porque quando a igreja não ora, não tem livramento. Quando a igreja não se levanta em oração, não tem livramento. Porque a igreja, sabendo que o próximo da lista seria Pedro, a igreja se reúne em oração. Por que não orou também por Tiago? Só que muitas das vezes, irmãos, nós esquecemos que nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos ter uma nossa vida em constante oração e busca ao Senhor. Nós não podemos orar quando a vaca for para o brejo. Nós precisamos orar. A Bíblia diz que nós devemos orar em todo o tempo. Nós precisamos ter uma vida em todo o tempo. Por que acontece isso? Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós oramos quando estamos desempregados. Nós oramos quando a minha família está sendo destruída. Nós oramos quando o nosso filho está nas drogas. Mas por que você não orou antes? A igreja então, vendo Pedro seria o próximo da lista. Pedro seria o próximo a ser apresentado diante do povo para ser morto a fio da espada. Então a igreja, ela começa a se mover para orar por Pedro. Ela começa a se mobilizar e dizer, gente, nós precisamos orar por Pedro, porque Pedro está preso e o próximo da lista será ele. Queridos, por que nós oramos quando as coisas começam a apertar? Por que nós não oramos quando está tudo bem? Por que nós não oramos quando está tudo tranquilo? Ah, pastor, eu estou empregado. Ah, pastor, a minha família está bem. Mas querido, isso não define a sua vida de oração. O que define a sua vida de oração é você entrar para o seu quarto, fechar a porta e falar com o Senhor naquele lugar. Querido, nós precisamos redescobrir o caminho do quarto da intimidade. Nós desaprendemos, irmãos, o caminho do quarto. Nós desaprendemos a tirar o nosso tempo de oração. Nós paramos porque, pastor, porque eu paro? Porque está tudo muito bem. Aí eu abaixo a guarda. A igreja, vendo Tiago sendo morto a fio da espada, por que a igreja não orou por Tiago? Por que a igreja não se levantou nessa mesma intensidade para orar por Pedro? Porque não fez por Tiago? Queridos, há poder na oração da igreja de Cristo. Deus se move na terra através da sua oração. Deus se move na terra, trazendo à existência a cura, o milagre, a porta aberta, mas através da oração da igreja de Cristo. Só que nós abaixamos a guarda, achamos que nada vai acontecer porque está tudo muito bem. Mas essa mesma igreja que não orou por Tiago, ela vai orar por Pedro.
Essa mesma igreja que não orou por Tiago vai tomar uma atitude totalmente diferente. A igreja então se reúne em uma casa e começa a clamar pela vida de Pedro. Querido, a Bíblia diz que há poder na oração de um justo. Paulo diz que por esta causa eu me coloco de joelho. Querido, quando você se lança em oração, não tem para o diabo na terra. Quando você se levanta em oração, quando você se posiciona em oração, irmãos, o diabo não te suporta em nome de Jesus. A igreja vai orar por Pedro. Enquanto Pedro estava preso na prisão, a igreja estava orando por Pedro em todo o tempo. Querido, você precisa orar em todo o tempo, sim, mas você precisa crer na oração que você está fazendo. Às vezes nós oramos, irmãos, era impossível Pedro ser liberto daquela prisão. Era impossível Pedro sair daquela prisão vivo. Mas, querido, tem uma arma poderosa que se chama oração. Ela é para ser usada. Ela é para ser colocada em prática no nome de Jesus. Ela é para que você se lança nela e você começa a praticar a oração no nome de Jesus. A Bíblia diz, queridos, Pedro estava preso. Então a igreja começou a orar por Pedro. Só que Pedro, irmãos, ele estava dormindo na prisão. Querido, quem é que está na fila da morte? Quem é que vai dormir? Sabendo que você é o próximo da lista. Eu, praticamente, eu não conseguiria dormir, porque amanhã será a minha vez. Mas, querido, quando você ora por alguém, a pessoa também tem paz lá onde ela está. Quando você ora por alguém, aquela pessoa que você está orando por ela, ela também a paz do Senhor habita no seu coração. Por isso que também ela descansa. Pedro estava preso a 4 quartéis de soldados. Era impossível Pedro sair daquela prisão. Mas o céu começa a se mover através da oração da igreja. Só que nós, irmãos, nós temos perdido esse momento de oração para com o nosso Deus. Porque quando nós fazemos um tempo de oração na igreja, o culto de oração, vem 2, 3 aqui orar conosco. Porque nem todos gostam de tirar um tempo de oração e para falar com o Senhor. Só que a Bíblia diz, queridos, que quando a igreja estava orando por Pedro, o Senhor mandou um anjo na prisão. O Senhor mandou um anjo na prisão. E o anjo se depara com Pedro e fala: Pedro, bate no seu ombro e fala: Pedro, levanta. Quando Pedro se levantou, as algemas automaticamente caíram das suas mãos. As prisões que aprisionavam Pedro já não aprisionavam mais. Sabe por quê? Porque tinha alguém intercedendo pela vida de Pedro naquela prisão. Qual é o seu tempo de oração que você tem tirado para com o seu Deus? Será o tempo de oração que você tem tirado? É aquele tempo que sobra do seu dia? Será o tempo que você tem tirado? É aquilo que sobrou? Fiz tudo hoje, pastor, sobrou 1 minuto. Pai, te agradeço em nome de Jesus, amém. Isso não é oração de qualidade. Nós nos perdemos, irmãos, porque não sabemos mais o caminho do quarto. Já não temos a prática de viver uma vida de oração. Quando você alinha a sua oração à realidade da palavra, a sua vida, ela toma uma direção totalmente diferente de uma pessoa que não ora.
Queridos, você imagina, irmãos, você que estuda a palavra, você alinhar a palavra à sua oração, irmãos, o diabo não vai te sustentar. Só que a Bíblia diz, queridos, que a igreja estava orando por Pedro. O anjo foi na prisão e disse: Pedro, levanta, pega a sua capa e bota nas suas costas, pega o seu chinelo e calça, e vão embora, porque não chegou a sua hora de morrer. Irmãos, sabia que Deus nos dá estratégia para a gente frustrar os planos do diabo? Quantas as vezes, aqui mesmo, lá na igreja da glória, irmãos, a nossa igreja da glória, ia tanto traficante na nossa igreja, e muitos traficantes que ia lá, Deus usava o profeta para dizer: olha, não passa nessa rua, nem nessa rua, porque o diabo está preparado para te matar hoje. Quantas as vezes isso aconteceu? Através da vida e da oração da igreja. Se for preciso, Deus muda até a sua trajetória, para o diabo não te encontrar, porque você está guardado no Senhor. O diabo nunca vai te pegar desprevenido, se você tiver uma vida de oração. O diabo nunca vai te pegar desprevenido, se você crê no poder da oração. Queridos, a igreja orou por Pedro. Pedro é liberto da prisão. Pedro é liberto da prisão, o anjo chama Pedro: vamos embora para fora. Queridos, a Bíblia diz, irmãos, que Pedro foi liberto da prisão. Querido, quem tem promessa de Deus não morre. Ah, pastor, só morre se Deus quiser. Só morre se Deus quiser, querido. Quantas as vezes eu, irmão, já fui liberto, livre de prisão? Quantas as vezes eu chegava na minha casa de madrugada, a minha mãe estava atrás da janela orando pela minha vida. Você acha que o diabo não quis me matar, não quis me destruir? Mas ele só destrói alguém que não é coberto pela vida de oração. Não tem para o inimigo, queridos. O diabo ele treme nas bases quando você sai do seu quarto de oração. Quando você entra no seu quarto ali, você se derrama. Aí o Pai que te vê em secreto revela algo inefáveis para você, revela algo poderoso para a tua vida. E quando você sai do seu quarto, você sai renovado, revigorado, e a vitória é sua no nome de Jesus Cristo. Nós precisamos orar com inteligência. Essa igreja que estava orando por Pedro, Pedro é liberto da prisão. Mas quando Pedro vai chegar na casa dessa igreja que estava orando por ele, ele bate no portão, ele bate palma. E quem vem recepcionar Pedro, tomou um susto. Volta para dentro da casa assustado, diz: olha gente, tem um fantasma lá fora. Nós oramos sem ter certeza da vitória. Se eu estou orando por Pedro, se eu estou orando por Pedro, é Pedro que eu vou esperar bater no meu portão. Mas quem bate na porta era o próprio Pedro. Ele diz: gente, eu fui liberto. Mas as pessoas às vezes oram, mas não têm a certeza da vitória. Queridos, precisamos orar com a certeza. Eu preciso orar e entender de que enquanto eu estou orando por Pedro, eu preciso trazer a minha memória de que o anjo está indo na prisão libertar Pedro hoje. Nós precisamos orar, queridos. Talvez você está orando por alguém que ou está preso, ou está preso às drogas, alguma situação. Você precisa orar e declarar: Pai, eu vou chegar em casa hoje, aquele problema vai estar solucionado pelo poder da oração. Eu preciso orar e dizer: Pai, amanhã, Senhor, amanhã o meu telefone vai tocar e alguém me trazendo uma porta de emprego.
que muitas das vezes não é assim que acontece. Nós oramos aquela oração mais ou menos. Essa igreja estava orando por Pedro, mas quando Pedro aparece no portão, as pessoas disseram: gente, é um fantasma. Mas era Pedro que estava no portão, irmãos. Era o resultado da sua oração. Era o resultado da sua oração. Só que nós oramos, não temos certeza da oração. Aquela igreja ficou surpresa. Não entenderam, gente. Tem um camarada lá fora, parece um fantasma, mas ele é muito parecido com Pedro. Pedro vai insistir e bater de novo na porta. Você tem que orar por Pedro e ficar no portão esperando ele. Você precisa orar por Pedro e ficar esperando Pedro no portão. Pedro, daqui a pouco você vai entrar aqui, porque eu estou orando por você na prisão. Só que às vezes não é assim, queridos. Nós oramos e esquecemos da oração. Não é assim. Você tem que orar e crer. Senhor, eu creio, Pai. Eu creio. Eu me lembro, irmãos, uma vez, que eu já contei isso aqui na igreja, que nós estávamos no nosso primeiro templo, e a gente estava lavando ali o piso da igreja, e tinha um rapaz que ficava na frente da igreja, vigiando carros, e aquele rapaz chegou para nós e disse: o que vocês vão abrir aí? Eu falei: vai ser uma igreja. Ele disse: rapaz, sinto muito, mas tudo que abre aí, ao terceiro mês fecha. Aí eu olhei para aquele rapaz e falei: não, mas aqui é a casa do Pai. Ah, pai, ele falou assim: mas vai fechar assim mesmo. Eu falei: não vai, porque é obra do Senhor. Aí eu falei: gente, precisamos orar. Precisamos orar. A igreja ficou 3 anos e meio naquele lugar. O que vai definir a sua vitória é a sua vida de oração. O que vai definir o seu milagre não é você orar e confiar naquele que você está orando para abrir a porta para você. Você tem que se posicionar em oração, querido. Você precisa se posicionar no poder da oração. Nós precisamos, irmãos, nos levantar em oração. Nós precisamos se posicionar crendo que o Senhor irá abrir a porta para nós passarmos. Oração, irmãos, ela é o nosso combustível. Nós não podemos andar com o nosso tanque na reserva. Você precisa estar andando com o seu tanque no máximo. Porque quando você anda com o seu tanque na reserva, é um perigo para a tua vida. É por isso que se chama reserva. Não use a reserva do seu tanque. Não deixa o nível da sua oração baixar. Não deixe. Porque não há vitória sem oração. Nós precisamos, querido, crer naquilo que nós estamos orando através do nome de Jesus. Pedro foi liberto da prisão porque uma igreja orou por ele. Então, se você está orando por algo, espere o que você está orando chegar diante de você. Eu não sei o que você está orando, querido. Não sei o que você se deixou na sua casa hoje. E talvez você está preocupado por uma situação. Ore. Porque ainda hoje você vai ser surpreendido pelo seu milagre. Ainda hoje você vai ouvir alguém bater na sua porta. E você vai dizer: pode abrir, porque é Pedro, eu estou esperando ele. Pode entrar, Pedro, porque eu estou orando pela tua vida, e a vitória é minha no nome de Jesus Cristo. Por quem e por que você está orando? Agora nós temos a receita do caminho do quarto.
Sabe qual o segredo da nossa vitória? Tudo Jesus conquistou, isso é nosso por herança, é verdade. Mas nós precisamos ser ativados para viver a existência do que Deus conquistou por nós. O que te ativa, irmãos, é a oração alinhada à palavra. Quando você declara a palavra através da oração, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra do Senhor. Quanto mais você declara: Pai, eu sei, Senhor, que a tua palavra me diz que tudo é possível aquele que crê. Eu profetizo, Pai, que a vitória é minha, no nome do Senhor Jesus. Você vai romper. Você vai romper no nome de Jesus. Essa igreja rompeu, porque creu no poder da oração. Quantos tirou um tempo hoje para orar ao Senhor? Pastor, a oração de joelho? Não, irmãos, a oração do jeito que você quiser. Você pode estar no seu carro, você pode estar no seu quarto, você pode estar onde você quiser, mas que você possa estar no lugar de intimidade, o lugar que é somente Ele e você. O salmista diz que Ele inclina os teus ouvidos para ouvir a sua oração. Oração é diálogo. Você fala e você ouve. Você fala a Deus, Ele te ouve. E Deus fala a você e você ouve. Querido, quando você sai do seu quarto, pode ir para a porta esperar Pedro. Ele está vindo ao seu encontro. Pode esperar, pode esperar. Fala assim: eu vou sair do quarto e eu sei que o meu telefone vai tocar, eu sei que a minha campainha vai tocar. Deus, eu sei, Pai, que a minha vitória vai chegar, porque eu creio no poder da minha oração, em nome de Jesus. Então não espere Tiago morrer para você clamar. Se antecede aos fatos e se posicione em oração. Como é bom falar com Ele. Como é bom falar com o Senhor. Então nessa tarde, querido, você está numa campanha de fé, onde você está sendo ativado pelo poder da palavra. Então alinha isto à veracidade do poder da oração. Imagina, irmãos, a igreja de Cristo está aberta num momento como esse, todo mundo de joelhos aqui orando, queridos. Vila Velha seria salva pelo poder do nome de Jesus. Um dia eu estava conversando com um pastor lá de Cachoeiro, e ele disse algo muito importante. Ele já é um senhor, e alguém disse para ele: pastor, qual é o sucesso da igreja ter 2.000 pessoas? Ele disse: simples, oração. Eu falei: como assim, pastor? Vida de oração. Imagina, irmão, se a igreja, toda a igreja entendesse esse princípio. Nós não teríamos tantas pessoas pendentes nos sinais. São pessoas escravizadas pelo diabo. Mas você imagina se toda a igreja estivesse orando intensamente por isto. A igreja seria uma arma poderosa nas mãos do Senhor. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala: querido, olhou para ele e fala: querido, nós precisamos voltar a orar. Nós precisamos descobrir o caminho do quarto de oração. Amém, querido? Então que você possa ficar com essa palavra no nome do Senhor Jesus. Que você possa ser ativado através do poder da oração. Amém? Que Deus possa te abençoar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Hebron